Olá, meu amigo e amiga. Uma das coisas mais complicadas que existem no mundo é tentar tirar um veículo, um animal ou mesmo uma pessoa que estejam muito atolados no meio de um lamaçal. Muitas vezes se vai buscar ajuda externa. Mas que tipo de ajuda externa poderá ser útil para o senhor Flávio Bolsonaro e a sua candidatura no momento em que cada vez mais ele afunda numa lama que ele mesmo criou? Pois bem, no final hoje de uma coletiva que ele deu, tentando explicar o inexplicável, uma mentira que tenta justificar uma outra mentira que veio de uma outra mentira, ele tocou em temas que não eram para ser tocados naquela entrevista. E temas complicados que fazem com que ele perca cada vez mais algum tipo de intenção de voto. Gente, é um negócio impressionante. Ele tentou desviar a atenção, mas desviou a atenção por um defeito dele, por um projeto que é ruim para o Brasil, um projeto que é ruim, inclusive, para os seus correligionários. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou mostrar aqui a linha do tempo, esse esporte de visitar presos, de visitar, como, por exemplo, ele fez com o senhor Daniel Vorcaro, não nasceu agora. Tem histórias muito sinistras aí no currículo da criatura. Antes de abordar os temas, é fundamental convidar você, que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, vem aqui participar do nosso portal. Não esqueça, se puder, de entrar também no nosso clube de membros e no nosso canal de cortes, que eu sempre coloco o link no primeiro comentário. Agradecendo a todos vocês que estão assinando um abaixo-assinado para que eu entre na vida pública aqui no nosso país mais de frente ainda. Se nós fazemos muito barulho aqui no nosso portal do José, imagine o José como deputado federal, né? Por enquanto eu não sou candidato, eu sou pré-candidato. Mas essa história vai avançar se você der força aqui para essa caminhada, participando desse abaixo-assinado, compartilhando e dando cada vez mais a sua energia aqui para que a gente chegue lá, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, isso posto aqui, vamos aos temas, né? Em primeiro lugar, essa história aqui que ninguém está lembrando, mas eu faço questão de lembrar, né? Bolsonaro e Flávio visitaram o miliciano Adriano da Nóbrega na prisão, diz Portal. Ao todo, a família do presidente pediu a condecoração de 16 policiais militares denunciados em organizações criminosas. Então, a frequência de Flávio Bolsonaro e de seu Jair na cadeia não é de agora. O Flávio já anda visitando preso há muito tempo, né? Porque ele está visitando lá o pai dele. E dizem que ele foi até a Papuda, Comé, visitar outras criaturas presas por causa dele, do pai e das pessoas que estão no seu entorno. Agora ele foi flagrado, né? As notícias vazaram, visitando o Daniel Vorcaro, o maior criminoso financeiro do Brasil em todos os tempos. Foi pedir grana para um cara que já tinha dado grana, já tinha levado grana, melhor dizendo assim, do Partido Liberal, que estava comandando o governo do Estado do Rio de Janeiro e o governo do Distrito Federal. É como se fosse a comissão. Hoje eu vi uma coluna do Otávio Guedes, do G1, e ele mostra que o Flávio Bolsonaro arrecadou para o filme do pai foi equivalente a 11% do que Vorcaro tinha conseguido arrecadar do governo do Estado do Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Comissão de 11%, né? É um número aí meio estranho, né? Mas, em se tratando de bolsonarismo, né, esse pessoal é muito criativo. Bom, então ele já visitava presos nessa condição, condições piores, lá atrás. E aí ele visitava, ele fazia o quê? Ele também ia visitar o Adriano da Nóbrega, o miliciano assassino de aluguel, para dizer que tinha rompido algum tipo de contrato? Não foi o caso, né? Porque tanto a esposa do miliciano assassino, Adriano da Nóbrega, quanto a mãe dele, permaneceram no gabinete de Flávio Bolsonaro até ele terminar o último mandato dele como deputado estadual. Quando ele foi para Brasília, que o escândalo das rachadinhas veio à tona, ele não reatou mais nenhum tipo de vínculo, pelo menos formal, com a mãe e com a esposa do miliciano assassino de aluguel. Ele, como eu disse para vocês, não ia lá para fechar ou para terminar contrato algum. As conversas, certamente, eram conversas muito sinistras. Então, não tem nem pé nem cabeça essa história dele dizer que foi lá visitar o Daniel Vorcaro para terminar uma relação, terminar um contrato. Olha, a pessoa precisa ser muito inocente, muito ingênua para acreditar nessa história, né? Os jornais todos estão repercutindo. Hoje à noite, no Jornal Nacional, certamente a gente vai ter um destaque maior sobre isso, porque eu assisti na Globo News hoje, gente,
Foi um massacre total. Não teve um colunista que aliviou. Todo mundo assim indignado, como é que pode ser uma criatura com tão baixa estatura moral está disputando a presidência da República? Eles estão pensando agora o que eles vão fazer, como é que se substitui uma criatura dessa. Eles estão dando a candidatura dele agora como absolutamente insustentável. Só vai ficar com ele mesmo aquela pessoa que foi uma pessoa demente, totalmente sem caráter, uma pessoa que, enfim... Até agora o Silas Malafaia também não veio para falar, né? O que ele acha dessa história, dessas visitinhas sinistras. Agora, se for visitar o Daniel Alvorcaro, depois dessa história toda, ele conversou o que com ele, gente? Tá claro que ele não foi falar de fim de contrato, ele levou o contrato na mão? Então, gente, é muita patifaria, né? Mas a casa agora ficou muito com os alicerces totalmente caídos. Flávio Bolsonaro disse que visitou Alvorcaro em sua casa após prisão. Aí a gente vê aqui. O Otávio Guedes fez uma linha do tempo falando o que aconteceu nesse período até que o Flávio Rachadinha fosse cobrar o Daniel Alvorcaro. Vamos pegar aqui. Bota mais 80 milhões. Em junho, mais 70 milhões. Em julho, 70 milhões. Julho, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Flávio Bolsonaro liga para o Alvorcaro e pede dinheiro privado. Uhum. Como assim dinheiro privado? Eu só quero dizer o seguinte, não há nenhuma investigação ou nenhum fato que relacione o aporte de um bilionário que o PL do Rio de Janeiro fez no Banco do Master com um pedido do Flávio Bolsonaro. Mas é importante para você entender que é uma falácia a história do Flávio Bolsonaro dizer que estava cuidando de dinheiro privado com um banqueiro. Ele tinha acabado de ganhar R$1 bilhão de dinheiro de aposentado e pensionista do estado do Rio de Janeiro. Estão aqui as datas. E só no Rio, né? Só no Rio. Então, gente, e hoje, olha, hoje foi um massacre total. Por isso que eu estou achando que o Flávio Bolsonaro vai ficar com a candidatura dele numa desmoralização muito maior depois dessa história. Hoje ele veio com essas desculpas esfarrapadas. Uma delas foi essa aqui, para justificar como é que surgiu a relação dele com o Alvorcaro. Vamos pegar um trecho aqui. Uma pessoa que já havia investido em outros filmes me apresentou esse investidor, que é o Alvorcaro, uma pessoa que na época, lá atrás, alguém que era... Ele já parte de uma mentira, dizendo que o Alvorcaro teria patrocinado outros filmes, daí ele foi buscar o Alvorcaro. O Alvorcaro nunca tinha patrocinado filme nenhum. Essas informações são mentirosas e surgiram agora, recentemente. E não há nenhum tipo de comprovação, nunca tem uma vírgula, não tem um nome, não tem nada de Alvorcaro com filme nenhum. Quando se fala em filme de Lula, o filme do Lula foi em 2010, o Alvorcaro tinha 23, 24 anos, não existia Banco Master. Então ele está mentindo aqui mais uma vez, dizendo, não, queriam me apresentar uma pessoa que tinha patrocinado outros filmes, né? Então, nisso aí, a mentira também, mais uma vez, com pernas muito curtinhas. Uma pessoa que circulava em todas as rodas aqui em Brasília. Gente, é um constrangimento total. Aí é o seguinte, quando estava terminando a entrevista, ele ficou sem assunto, não abriu para perguntas de ninguém, e aí foi tocar, gente, no fim da jornada 6x1. Mas para falar alguma coisa a favor do trabalhador, para dizer, olha, nós aqui queremos apoiar o fim da jornada 6x1, porque o trabalhador no Brasil trabalha muito e tal. Não, ele puxou a palavra ali para dizer que ele é contra o fim da jornada 6x1 e dizendo que o melhor sistema é o trabalhador ganhar por hora, para o trabalhador conversar com o patrão, todo mundo conversar com o patrão e negociar com o patrão a hora trabalhada, né? Observem para vocês verem o desespero do criminoso, sem ter assunto, querendo desviar a atenção, mas afundando ainda mais, chafurdando ainda mais na lama. Vamos lá. Nós tratamos sobre a alternativa que nós queremos dar ao fim da escala 6x1. Todo mundo é a favor que se trabalhe menos e se ganhe mais. Só que, infelizmente, não é a realidade estar nesse projeto de lei, com esse projeto de lei apresentado pelo governo em ano eleitoral. Isso, Flávio. Afunde, se movimente, ataque o fim da jornada 6x1. Isso mesmo, você está numa boa agora. Vai, ó, damos a maior força para você, tá? Com uma grande carga de hipocrisia e interesse nas eleições. Tenta vender uma solução fácil para a população que não vai resolver, vai gerar desemprego em massa, vai gerar aumento do custo de vida
e vai prejudicar mais os trabalhadores do que ajudar ao contrário. Nenhuma dessas coisas que ele está falando tem algum tipo de indicativo concreto. Não há nenhum tipo de estudo que acarrete isso que ele está dizendo. Mas ele está querendo agradar os patrões para ver se limpa um pouco a barra, diante da barra ter ficado tão suja com essa coisa do Worcaro. Do que muita gente pensa. É uma legislação atrasada, a CLT, de 1900. A CLT é muito atrasada, mas é que garante o mínimo de direitos para o trabalhador, né? Então ele quer acabar com a CLT. 1943, na época que não tinha internet, né, não tinha home office, não tinha aplicativos, né, de entrega, aplicativo de carro. Portanto, o Brasil avançou. O Brasil se atualizou e precisa Afunde, Flávio, afunde! de uma legislação muito mais moderna e que atenda à realidade do povo brasileiro. Portanto, foi passado aqui para a nossa bancada essa sugestão, essa alternativa, que seria, sim, o trabalho remunerado pelas horas de... Ele não tinha o que dizer, né? Aí tentou se salvar e veio com essa aí, né? Afundou ainda mais, né? Presidente Lula, abrace de uma forma muito aberta o fim da jornada 6x1, vai para cima, porque esse é um divisor de águas. Trabalho com a garantia de todos os direitos trabalhistas. 13º, fundo de garantia. Mas ele acabou de falar que a CLT é ultrapassada, né? Férias, todos os direitos Terre de boa microfone, o bicho tá virado no giraia. trabalhistas garantidos, obviamente proporcionais às horas de trabalho. Assim, nós temos uma legislação adaptada à realidade nossa, com liberdade acima de tudo. O trabalhador é que vai poder escolher a jornada que quiser. É isso aí, o frentista, né, no posto de gasolina, o trabalhador na limpeza, a pessoa que trabalha no supermercado, trabalha na farmácia, todo mundo vai escolher como é que trabalha, né? É muito vigarista, né? Vejam só a falta de assunto que está fazendo com essa criatura. Presidente Lula, olha, se nessa pesquisa ele ficou 47% de intenção de votos no primeiro turno, antes de aparecer essa história do Flávio Rachadinha, hoje, esse amor dele por o Daniel Worcaro, de querer falar tete a tete, de terminar uma relação olhos nos olhos, eu acho que essa história aí vai afundar ainda mais a criatura. Já falei com vocês sobre a PGR já está analisando o pedido que eu fiz para se bloquear todo o dinheiro do filme, e o Flávio Rachadinha, hoje na coletiva, ele falou, olha, o dinheiro todo que foi arrecadado em bilheteria, se a justiça entender que tem que fazer alguma coisa, nós estamos colocando à disposição. Não tem que colocar nada à disposição, Flávio Bolsonaro. As iniciativas já foram tomadas, isso não é a faculdade do ladrão. O ladrão não tem faculdade de dizer, não, se a justiça entender, eu vou devolver o dinheiro. Não, a justiça vai pegar o dinheiro antes de vocês pensarem nesse dinheiro. Então, perdeu o Playboy. E para finalizar, gente, tem uma coisa muito sinistra que precisa ser revelada, precisa ser esmiuçada. Eu mostrei ontem para vocês que o senhor Paulo Figueiredo, outro caloteiro, outro bandido aqui do nosso país, que está foragido lá, com esse mancomunado com o bolsonarismo, ele está no Bahrein e ontem ele entrevistou o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha. Bom, tá ele no Bahrein, tá o Dudu Bananinha no Bahrein, e agora ele entrevista o Mário Frias, o pivô do meio dessa história também, que está no Bahrein. O cara é deputado federal. O que faz essa horda no Bahrein? Gente, só tem uma explicação, né? Não foram para lá para pegar praia, não foram para lá para descansar, porque o Oriente Médio está nessa situação, então eles só foram para lá por um motivo, que é para arrumar algum tipo de grana, algum tipo de vantagem. Porque vigarista, em monarquia, ditadura, em meio de conflito no Oriente Médio, gente, a Orcrim não se emenda, mas vai ter uma hora que até esses assuntos aí vão ser revelados também, né? Bom, meu amigo, minha amiga, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado, você que está apoiando aqui essa pré-candidatura de José. Olha, muito obrigado. Compartilhe com as pessoas, mesmo que você não seja do Rio de Janeiro. Quanto mais gente estiver engajado aqui, olha, a gente vai ajudar outras pessoas também em outros estados, tá? Tem outros youtubers aí muito legais aí que eu vou ajudar também, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau.